Então, gente, hoje nós temos aqui uma convidada muito especial para a gente, já uma cliente aí de longa data, né, que é a Dani. A Dani, ela tem uma parceria com a gente muito bacana, ela é de lá de São Gonçalo, e a gente trouxe aqui para fazer um conteúdo bem próximo, bem exclusivo, assim, para vocês, seja você que está vendo agora ou que está vendo depois com a sua equipe, mas a gente fez questão de fazer um conteúdo diferente, né? Normalmente a gente traz aqui algum conteúdo, algum ensinamento, algumas dicas práticas, e sempre sou eu falando, né? E dessa vez eu quis fazer um conteúdo diferente, que melhor do que a gente falar, né, a gente trazer um cliente que vive, né, que vê as nossas recomendações, que aplica, né, que tem resultados comprovados, né, numa clínica odontológica, assim como vocês, né? Então, acho que é legal quando a gente consegue trazer um case de sucesso para vocês verem que funciona, né? E se funcionou com ela, tem tudo para funcionar com vocês também, né? A rede social não escolheu ela e falou, a menos que eu não sei, né, Dani? Não sei se isso aconteceu com você, mas não sei se eles chegaram e você falou assim, Dani, você foi escolhida e você vai ter resultado aí em tudo que você fizer na sua vida, né? Acho que se fosse assim, né, que vença, né? Mas assim, talvez tenha alguém lá em cima, né, que esteja olhando bastante para você, mas independente disso, você tem que fazer a sua parte também, né? Então, assim, a rede social ela é bem justa, na verdade, o mercado de forma geral, né? Ela não escolhe quem vai ter sucesso e quem, né, não vai ter, no Matheus não vai ter sucesso. Funciona exatamente assim, né? As pessoas, elas têm ali as mesmas ferramentas, as mesmas, às vezes, condições, oportunidades, e aí vai ter pessoas que, de fato, vão fazer o negócio funcionar e vão ter outras que, às vezes, vão ter até o mesmo conhecimento, mas vão deixar ali paradinho. Então, a ideia de hoje é a gente fazer realmente um bate-papo, algo bem leve. Quem tiver alguma dúvida, já não sei se exatamente pelo tempo vai dar, né, para a gente conseguir tirar essas dúvidas, mas vai colocando aqui no chat, que daí qualquer coisa a gente já coloca aqui no meio da nossa pauta, tá? Para daí também a gente tentar contribuir com vocês. Mas a ideia, eu separei alguns conteúdo aqui, algumas perguntinhas para ir fazendo para a Dani, com base no que foi me passado, no sentido de, eu fiz a questão de perguntar para algumas clientes, para algumas pessoas, assim, o que elas mais têm dúvida, né, o que o pessoal mais, de repente, tem dificuldade, né, o que o pessoal, de repente, nota na hora de atender o lead, ou seja, né, alguma questão interna de processo. Então, fiz o meu dever de casa de também trazer para vocês questões ali do dia a dia de vocês, para realmente vocês saírem daqui muito melhor do que entraram, tá? E não é eu falando, né? No caso, é a Dani que vive isso dia após dia dentro da sua clínica odontológica, tá? Então, Dani, passando aqui, né, primeiro para te agradecer pelo tempo, sei que é corrido, sexta-feira, né, sei que deve estar cheio de coisa acontecendo aí, mas, né, agradeço muito em nome de todos que estão aqui, em nome da Prospecta, pela sua participação, tá? Seja muito bem-vinda e se sinta em casa. Obrigada, boa tarde. Boa. Bom, vamos lá, eu vou deixar a nossa imagem aqui, não sei se você se importa, mas a ideia de hoje realmente não é trazer e compartilhar a tela nada, mas porque com a imagem a gente consegue tangibilizar ali o nosso resultado. Tem você do lado, tem eu e tem o nosso resultado no meio, então eu gostei bastante dessa foto. Bom, assim, para começar, né, acho que é importante, a gente conhece, até os nossos colaboradores conhecem você, todo mundo, né, quando fala da Dani sabe quem é você, então isso é muito legal, mas talvez as pessoas que estão aqui ainda não conhecem, né, então se você puder se apresentar, falar um pouquinho sobre você, né, dar essa introdução um pouquinho de você, um pouquinho sobre a sua trajetória também, seria muito legal. Vamos lá, eu sou a Dani, né? Eu sou de São Gonçalo. Eu não sou dentista, né? Eu sou administradora de empresas. Trabalhei a minha vida inteira administrando shopping, já fui superintendente de alguns shoppings no Rio de Janeiro, Minas Gerais. E em 2019 eu engravidei. Quando eu engravidei, eu entrei num conflito muito grande de como é que seria a minha vida profissional após a maternidade. Uhum. E eu não tive nem muito tempo de pensar, porque quando a minha filha nasceu, 5 meses depois veio a pandemia. Então, de fato, eu não voltei a trabalhar, porque os shoppings fecharam, né? Teve lockdown. E eu tive tempo um pouquinho de amadurecer e pensar no que eu ia fazer da minha vida. E foi quando eu resolvi empreender.
E aí eu falei, eu vou empreender em quê? Né? Em que eu vou empreender? Comecei a pesquisar algumas franquias, pesquisar serviços, né? Que era o que eu imaginava que eu tivesse um pouco mais de perfil, né? De vender um serviço, não de vender um produto. Fui pesquisar algumas franquias, cheguei em odontologia, mesmo sem entender nada e sem, ao menos, ter mais do que 2 restaurações na minha boca. Então, não tinha muita intimidade, né, com o dentista. E aí, conversando com algumas franquias, cheguei até a Odontoclinic. Né? Entendi que o que ela oferecia é o que eu queria oferecer, eu não queria nada muito voltado à clínica popular, né? Aquela coisa de uma clínica muito cheia, que aceitasse plano, ou que fizesse o próprio plano. E assim começou a minha história com a Odontoclínica 4 anos atrás. Né? Hoje, eu só tenho uma unidade aqui em São Gonçalo, comecei com um consultório, depois fui para o segundo, e já estou no terceiro, e já estou começando a caminhar para o 4º consultório. Que benção. Muito bom. Tudo isso, no caso, hoje, né, as pessoas às vezes acham, igual eu vejo, porque eu já começo com uma cadeira, começo com 4, né, eu acho que fica muito clara aquela questão de primeiro você começa, depois você melhora. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a gente hoje... Eu comecei, né, com um pouquinho, pequenininho, e depois fui melhorando, graças a Deus. Boa. E agora está com o raio-x panorâmico também, né? Isso, esse ano a gente comprou em fevereiro um raio-x panorâmico, que também era um sonho e uma necessidade, né? Porque a clínica já está chegando aí a 3.000 prontuários, então... Nossa, muita coisa. Para ficar pedindo, né, para o paciente ir para a rua, fazer exame, fazer a documentação ortodôntica, então isso de fato também tem ajudado muito no fechamento da clínica. Quanto menos movimentação a gente pedir para o paciente, né, sair da nossa clínica para ir para outro lugar, é melhor, né? Quanto menos coisa a gente passar para eles fazerem, melhor. Mas, Dani, referente a isso que você falou que tudo aconteceu meio que na pandemia, né? E como é que foi isso? Porque também na pandemia a gente tinha um cenário muito incerto, né? De tipo, olha, eu lembro que aqui na Prospecta mesmo a gente chegou a pensar que isso iria durar um mês, né? Então, assim, a gente não tinha muito conhecimento, aquela coisa toda, então a gente acabou fazendo meio com planejamento assim, mas era um cenário muito incerto, né? Então, como é que foi para você essa questão de, tipo, você já parar aquilo que você já estava sempre fazendo, estava na tua zona de conforto, né? Para você assumir essa nova função, ainda mais empreendendo, ainda mais num segmento que até então você não tinha muita familiaridade, né? Assim, eu tenho uma característica muito forte, que é a questão de me desafiar e de não ter medo do novo. Né? Então, isso já estava muito claro que, saindo do mercado de shopping center, qualquer coisa seria nova, porque eu trabalhei minha vida inteira nisso, eu só sabia administrar shopping, né, na minha cabeça. E eu fui acompanhando um pouco a pandemia, fui acompanhando o São Gonçalo, para ver como é que São Gonçalo estava se comportando na pandemia. Então, quando começou aquele movimento, né, de voltar a reabrir, né, falando um pouco da economia, que a economia precisava voltar a girar, né, porque tinha muitas empresas quebrando, eu comecei a visitar São Gonçalo. E aí eu percebi que, não só em São Gonçalo, né, depois a gente percebeu que isso foi geral, as empresas de saúde, elas cresceram na pandemia. Porque as pessoas começaram a se preocupar muito com a sua saúde, aproveitar que elas estavam em home office, para colocar, né, o cardiologista em dia, para colocar o dentista em dia. Então, eu percebi que ali era a hora. E era a hora também por quê? Porque os imóveis estavam mais baratos. Né? Muitos imóveis vazios, então o aluguel estava diminuindo. Né? Então, eu falei, cara, é uma oportunidade com coragem. Né? Eu peguei um ponto incrível em São Gonçalo, eu fico do lado da prefeitura, na frente de Bradesco, Santo André, teatro, todas as linhas de ônibus passam em frente à clínica, todo mundo tem que passar em frente à clínica, por um valor que eu jamais pagaria se fosse hoje, por exemplo. Então, eu tive esse trade-off, né? E aí, vamos, né, arriscar, mas com um custo incrível, vamos esperar para ter certeza. E, né, o meu marido é meu sócio, né, nós conversamos muito e decidimos que era a hora. Né? E foi a minha decisão, porque a gente não sentiu
né? A gente abriu com máscara, com distanciamento social, tendo que isolar as cadeiras, uma sim, uma não, fita zebrada, aquela loucura, álcool em gel, por onde a gente andava tinha que ter álcool em gel, então a gente participou da pandemia, mas a gente não sentiu a pandemia, né? Por conta das pessoas estarem nesse movimento de se cuidar, né? Então, assim, foi audacioso, né? Enquanto todo mundo estava fechando, a gente está abrindo, né? Mas hoje a gente vê que foi uma decisão muito assertiva, porque o que eu pago hoje de aluguel ainda é menos do que se alguém estivesse entrando com contrato agora estaria pagando. Nossa, foi uma oportunidade que você viu, né, acreditou, fez funcionar, e no caso, se fosse hoje, por exemplo, o mercado já está diferente, né, a dificuldade às vezes é maior, talvez hoje, se fosse exatamente no mesmo lugar, talvez não teria o mesmo sucesso que teve, você surfou, né, também num momento legal. Na pandemia, a gente teve aqui, por conta até do auxílio também que aconteceu e tudo mais, clínicas com recorde mesmo, né, de faturamento. Realmente foi um momento muito bom, né, para quem soube aproveitar ali. Claro que teve diversas particularidades e tudo mais, mas, assim, para o nosso segmento, de fato, enquanto tinha muitas empresas com restrições, ainda com, né, com, de repente, não toda a sua capacidade, o nosso segmento, assim, parou por pouco tempo e, no caso, era essencial, né? Então, é um segmento que realmente ele mostrou ali uma resiliência muito grande, e teve até algumas clínicas que falaram, né, o pós-pandemia foi muito mais difícil do que a própria pandemia, né, então, de fato, a gente viu os dois lados, né, da moeda ali. Mas legal, Dani, acho que é uma história muito legal, né, de muita resiliência e confiança naquilo, né, era um momento que tinha tudo para não, né, decidir fazer aquilo, com uma responsabilidade a mais, né, por conta do baby também, mas mesmo assim, né, acho que talvez tenha aquela coisa, né, eu uso isso para me motivar, ou às vezes o medo me paralisa também, né, então isso é muito válido, às vezes a gente na hora de fazer uma decisão, uma reforma na clínica, uma melhoria em tecnologia, em equipamentos, né, se vai também investir em marketing, enfim, a gente tem que ter, às vezes, né, essa ousadia, essa coragem, porque ficar esperando as coisas acontecerem para você ter o mesmo resultado, né, às vezes vai dar muito certo, tem que fazer coisas diferentes para conseguir resultados diferentes. E hoje conta um pouquinho para a gente, então, por exemplo, você não é dentista, né, mas daí qual que é o seu papel na clínica, né, o que você faz, como que é um pouco a sua rotina, assim, dentro da clínica? Hoje eu só não atendo, né? Tirando isso, eu faço tudo. Né? Falando um pouco do início, né? Assim que a clínica inaugurou, eu passei por muitos desafios justamente por não ser dentista. Não ser dentista e não ter uma familiaridade muito grande com os procedimentos odontológicos. Então, nos primeiros meses, eu fiquei muito refém dos dentistas, né, do que eles falavam, do que eles diziam que poderia ser feito ou não poderia ser feito, né? Eles meio que tentavam dar um pouquinho as cartas dentro da clínica por eu não saber. Então, eu comecei a entrar nas avaliações. Eu falei, eu preciso aprender, até para eu conseguir discutir alguma coisa, eu preciso aprender. Então, eu comecei a participar das avaliações. Então, eu pegava a ficha de avaliação e o dentista avaliando, e eu olhando, né, preenchendo a ficha juntos. E quando o paciente saía, eu entrava para tirar dúvidas, e toda vez que eu via um dentista sem atender, ele sentava comigo e tinha que me dar uma aula de ensinamento. Legal. Então, hoje eu brinco que eu sou dentista na teoria. Na prática, eu não sei, mas na teoria eu já consigo hoje bater, né? E hoje, meu papel, eu sou uma grande gerente dentro da clínica, né? Eu faço um papel de gerente. Então, eu resolvo os problemas administrativos, eu olho o fluxo de caixa, eu participo do processo de compras, eu gerencio ali as meninas do comercial, fazendo reunião de alinhamento, eu faço a reunião com a agência semanal, né? Com os meninos, olhando anúncio, quanto é que está o custo por lead, quanto que a gente está investindo em cada tipo de campanha, se a gente pode mudar o criativo. Então, hoje, eu olho toda a clínica, né, desde o momento que abre a porta
como é que está a recepção, temperatura, música, se a agenda está no horário, se não está no horário, se o dentista está de jaleco da clínica ou não, se o comercial confirmou todos os agendamentos ou não. Então, o meu papel hoje aqui, eu olho tudo da clínica, né? Eu só não atendo ali, mas ainda assim eu procuro saber com o paciente como é que foi o atendimento lá dentro do consultório, se o tratamento está saindo conforme ele imaginava, se está cumprindo as expectativas, se não está, por que não? E aí tento, né, gerenciar esse problema, enfim. Barriga no balcão, né, que a gente costuma falar. Tanto é que engorda, não tem jeito. Então, legal. Hoje, Dani, eu acho que, assim, também, muitas das questões, principalmente como você não é dentista, a gente precisa sempre ter um acompanhamento, porque quanto mais você vai trabalhando ali, você vai aprendendo, né, e eu sempre brinco aqui que a nossa empresa lá é um organismo vivo, então, tipo, às vezes aquilo que a gente fazia há um tempo atrás não está funcionando, a gente tem que se reinventar, né, a gente tem que pegar o feedback do cliente e vendo para onde que está, né, a necessidade dele, às vezes uma coisa que era muito legal para o cliente antes, hoje já não é mais, então a gente aprende muito também em cada reunião, no teu caso você em cada avaliação, então essa operação também faz parte do nosso dia a dia, né, claro que talvez vai chegando no momento que a gente vai cuidando mais de um administrativo, mais de um estratégico, mas sempre sem perder também essa linha de frente que nos ensina muito, né, que no caso é um contato muito próximo. E ainda sobre a questão da clínica, hoje, qual que é a sua média de faturamento geral? Hoje a nossa média é em torno de 230 mil. De faturamento, né? Perfeito. E assim, eu acredito que isso não foi de um dia para o outro, né? Então, teve toda a primeira sua linha de aprendizagem, por mais que você começou na pandemia, acredito que você não começou faturando já esse valor todo, né? Tudo isso, até porque hoje na odontologia, muitas clínicas que têm, inclusive, um dentista, não tem esse tipo de faturamento, então é bem acima da média, não somente da odontologia, viu? Mas como de diversos tipos de empresa mesmo, então tá bem acima mesmo. Então, como é que foi isso? Por exemplo, não foi de um dia para o outro, né? Igual você falou, mas que momento que aconteceu essa virada? Demorou quanto tempo para você ver, nossa, realmente, eu fiz uma decisão assertiva, né? Realmente agora eu estou mais confiante. Quando que você realmente começou a colher frutos, vamos dizer assim? O nosso primeiro faturamento foi de 80 mil. Olha, já começou muito bem. Foi de 80 mil, foi quando a gente inaugurou, né, em agosto de 2021. E aí a gente traçou algumas estratégias, né, para buscar aumentar, né? A gente fez muita parceria. Então, no nosso início, hoje a gente já não consegue fazer muito, porque, de fato, é muito movimento. Mas no início, que ainda era mais tranquilo, né? A gente conseguia trabalhar um pouco mais, a gente trabalhava a parte da estratégia. Então, a gente foi pelos restaurantes daqui do entorno de São Gonçalo, das lojas, das empresas, e fazia parceria. Eu montava uma cesta de cerveja artesanal, né, e botava num restaurante que é super bacaninha aqui em São Gonçalo. Então, todo mundo que comia acima de tanto preenchia um cupom. Ia na Espaço Laser, né, que é super, né, uma franquia, também voltada para essa coisa da estética, da beleza. Botava uma cesta lá de chocolate, e eles botavam uma cesta aqui de alguma coisa. Então, a gente rodou aqui São Gonçalo inteiro, fazendo parcerias aqui para trocar links. Então, chegava no final do mês, né, a gente fazia aquele sorteio, tinha ali 200, 300 cupons ali na urna, e a gente saía ligando para todo mundo, né? Porque lá em 2021 a gente nem sabia negócio de disparo em massa, não. Era na unha mesmo, né? Era um por um, então a menina ficava lá, salvando um número lá, oi, tudo bem, você participou de um sorteio do restaurante tal, você não ganhou, mas você ganhou aqui um voucher de R$120, ganhou uma limpeza, a gente dava alguma coisa, a gente dava muita limpeza no início, dava, porque o dentista ainda estava um pouco, né, sem agenda, eu falei, gente, então vamos dar limpeza, que é uma forma de trazer as pessoas. E aí a gente foi começando a ficar conhecido na região, porque a gente já tinha feito parceria com muita gente, e já tinha mandado mensagem para meio mundo. Então, por mais que aquelas pessoas, às vezes, não queriam fazer um tratamento, mas ela queria ganhar limpeza, de graça ela vinha. E algumas pessoas fechavam, e outras pessoas não fechavam, mas elas depois traziam a mãe, o filho, ou quando o dente doía, lembrava da gente. Porque a gente tinha um conceito dele.
Ainda que a pessoa vai vir só pela limpeza, nós vamos atendê-la como se ela fosse fazer o melhor e maior tratamento de todos. Então, era todo aquele processo de encantamento, de fazer uma avaliação com calma, de atender, da pessoa se sentir confortável de ter vindo só fazer uma limpeza. E isso, a gente começou a colher os frutos disso. Né, das pessoas virem, não, eu só vim aqui porque meses atrás eu ganhei uma limpeza, o meu tio ganhou. Então, ali começou o primeiro burburinho da odontoclínica em São Gonçalo. Depois disso, a gente iniciou, né, o projeto do tráfego pago, não era com a Prospecta, era com uma outra agência, mas ainda não estava funcionando muito bem. Eu sentia que o São Gonçalo ter mais de 1 milhão de habitantes, eu esperava que fosse, né, vir muito mais leads, né, muito mais pessoas interessadas. E aí foi quando eu cheguei, né, até a Prospecta, e aí eu cheguei com algumas dores, né, a dor do pouco lead, a dor do lead que não era muito qualificado, e da inconstância, né, porque tinha dias que antes chegava um lead, no outro dia chegava 5, no outro chegava 10, não chegava nenhum. Falei, não é possível. Né? Então, quando a gente achava que ia, não ia. E aí a gente começou a fazer um trabalho, né, Matheus, lá atrás, engatinhando ainda, eu ainda tinha aquele medo de investir no tráfego pago, né? Achava, ai, não, mas é muito dinheiro, como é que eu vou colocar? A gente fica agarrado, então eu fui devagarzinho para testar, né? Comecei ali com 1.000 e pouquinho, aí eu fui vendo que o trabalho foi acontecendo, e hoje, assim, eu já invisto 8, né? E, às vezes, eu fico me coçando para botar mais um pouquinho. Porque a quantidade, né, de leads que hoje a gente tem para trabalhar, né, a quantidade de pessoas que hoje chegam aqui, né, porque conhecem, já viram um anúncio, né, e, caramba, eu vi um anúncio de vocês em Caraí, às vezes a gente nem está focando, né, nesse bairro, então, assim, sente que o negócio tem acontecido. E um outro grande fator hoje que faz com que a clínica atinja isso são os próprios pacientes que indicam pacientes. Né, o famoso boca a boca, né, que é a melhor propaganda, melhor do que o tráfego pago, é um paciente satisfeito, que super feliz, quando alguém passa do lado dele e fala com dor de dente, ele faz questão de fazer uma propaganda nossa. Então, hoje, a gente tem ali 30%, 35%, às vezes até 40% da nossa venda que vem de indicação, ou pacientes que retornam para fazer algum procedimento que ficou faltando. Né? E isso aí é um trabalho assim, que a gente fala que é constante, né? Da gente não deixar a peteca cair, né? De continuar dando um excelente atendimento, sendo, né, resolutivo nos problemas, e não empurrar com a barriga, sendo transparente, né, na hora de vender, né? Vender dentro da expectativa que a clínica tem de poder entregar aquilo, e não querendo falar o que a pessoa quer ouvir, né? Isso a gente foi construindo ao longo do tempo, e hoje muitas vezes a gente não pega um caso porque a gente sabe que a gente não vai entregar aquilo que a pessoa está querendo, né? Porque a gente pega na ânsia de querer fazer, não dá certo, e ali a gente começa a ter um detrator, né? Pelas ruas, pela faculdade, pelo trabalho, pela igreja, por onde ele for, falando mal do nosso trabalho. Então, hoje a gente tem mais de 600 avaliações no Google, 4.9, comentários, assim, incríveis lá, que muitas pessoas chegam aqui e falam, eu vim porque eu vi vocês no Google e eu fiquei encantada com as coisas que eu li. Né? Então, assim, é óbvio que o trabalho não é só meu, né? É um trabalho de uma equipe enorme e 100% focada nisso. Perfeito. Isso é um ponto, até pegando, né, um pouquinho do seu feedback, acho que é um trabalho de construção, então não foi do dia para a noite, né, então assim, às vezes hoje em dia, por conta de tudo ser muito imediato, a gente também abre uma empresa e já acha que, nossa, né, do nada vai estar funcionando, né, claro que, no caso, teve uma região, alguma oportunidade ali que foi mais privilegiada, mas as pessoas, às vezes, elas acham que o negócio, eu sempre comparo ali muito com um bebê, né, então, no caso, o negócio no começo, ele tá ali engatinhando, aprendendo a andar, melhorando o processo, oferta e demanda, né, vai acontecendo. Então, você desenhou uma estratégia, então, beleza, tá parado? Tem pessoas que ficavam esperando os pacientes chegar, esperam até hoje os pacientes chegarem do céu. Você foi lá, tá, o que a gente pode fazer? Então, vamos fazer as parcerias. Isso é muito legal, porque daí ficou conhecido na região, né, estratégia também que a gente fala muito de diversificar,
Então, por exemplo, melhor do que eu ficar dependendo só de rede social ou só de indicação, se eu conseguir ir nesses estabelecimentos que passam bastante gente, né, de pouquinho em pouquinho as pessoas vão me conhecendo, e aí você fez um trabalho também com essa questão, seja da profilaxia ou de outras questões, aonde você às vezes não esperava que aquela pessoa fosse, talvez, fechar num primeiro momento. Óbvio que fechar era uma consequência, mas independente disso, você, né, fazia ela vir até a clínica, conhecer o teu trabalho, fazia ela, né, no caso, saber da sua existência, porque até então era uma empresa nova, então nem todo mundo conhecia vocês. Às vezes, essa profilaxia ali, você já ia ter que pagar o dentista mesmo, então tem custo hora, tinha o custo dentista que já ia acontecer mesmo, e tinha uma oportunidade de venda, que no mínimo esse paciente saberia da sua existência. E aí, se ele veio, conheceu o trabalho, viu a estrutura, gostou do atendimento, que até então muitas clínicas não se preocupavam com essa questão do atendimento, né? Atendia meio que de qualquer forma mesmo, e assim. Então, também essa questão do mercado, de ter concorrência para o consumidor foi muito bom, porque forçou todo mundo a subir a régua, né? E o paciente, como você falou, quando ele precisava de alguma coisa, ou alguém ao redor dele precisava de alguma coisa, lembrava de vocês. Né? E hoje a gente tem muito isso. Às vezes o paciente, principalmente de implante, prótese, protocolo, às vezes ele não fecha no primeiro momento, porque é saúde, né? Então eles voltam depois, né? Às vezes de 30, 45 dias para fechar. Só que se a gente não tivesse feito aquela primeira, né, seja a limpeza, a primeira avaliação ali, se ele não tivesse vindo nesse contato inicial, como que ele ia fechar com a gente? Né? Então é todo um trabalho de formiguinha ali de construção, né, para a gente conseguir fazer com que essas pessoas, o primeiro passo do meu ponto de vista é fazer as pessoas conhecerem você. Não tem como as pessoas fecharem com você sem antes conhecer um pouquinho do teu trabalho. Né? Porque a concorrência é muito grande, então se a gente fica simplesmente esperando ele chegar, não chega. A gente fez trabalho com condomínios, a gente ia nos condomínios, pegava uma cadeira, uma mesa, eu pegava minha TSB, ela ficava fazendo aferição de pressão, de graça, eu botava uma mesa com um pãozinho, com suco, depois dali ela passava para a mesa do lado, a gente pegava a dentista fazia uma avaliação e passava flúor, a gente fazia tudo, a gente pegava as empresas de saúde, né, de clínica popular, né, às vezes que tem aquele planinho, a gente fazia parceria, falava, olha, se você indicar a Odontoclinic para os seus pacientes, a gente vai dar desconto. Então, a empresa vendia o plano dela de saúde falando que tinha descontos em tratamentos odontológicos na Odontoclinic. Então, a pessoa fazia uma consulta médica e depois via até a clínica. Então, assim, a gente foi abrindo o leque o máximo que a gente podia, né, até a gente chegasse num patamar que a gente pudesse trabalhar, de fato, com quem vem até a gente. Mas, enquanto não vinha, até na rua a gente ia panfletar, fazer pesquisa de saúde bucal, quanto tempo você não vai ao dentista, no final dava um vale em limpeza, né? Então, assim, no início a gente arregaçou as mangas e foi para cima. Se o lead não vinha até a gente ia até a gente. Boa. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante, que é a questão de diversificar. Né? Então, por exemplo, eu ter lead de rede social, a gente conseguir ter ali, no caso, parcerias, a gente conseguir, até hoje mesmo estava fazendo uma reunião com o cliente sobre parcerias, né? Então a gente conseguir ter resultado de indicação, a gente conseguir ter resultado, né, de quanto mais ações seja do Google, enfim, quanto mais ações a gente conseguir colocar trabalhando a nosso favor, melhor, porque a hora que você vai ver lá na somatória do fim do mês eu tenho um pouquinho de resultado de indicação, de rede social, do Google que as pessoas chegam, das parcerias, eu sempre brinco nas parcerias que, aonde tem empresas vão ter pessoas, aonde vão ter pessoas vão ter a gente, né, vão precisar dos nossos tratamentos. Então, às vezes você fecha uma parceria que tem lá 40 funcionários na empresa, né, são 40 pessoas que, às vezes, não necessariamente todo mundo vai já fechar com você no primeiro momento, mas sabe da tua existência, às vezes a família vai saber também, né, e aí numa dessas, se vir todo dia um pouquinho de cada canal, ótimo. E hoje eu vejo que, às vezes, como a rede social, de forma geral, ela encurta muito o processo, porque ao invés de eu fazer tudo isso, falar com o paciente frente a frente, às vezes na rua, né, que é muito mais difícil, nem todo mundo tem esse perfil, a rede social, ela encurta tudo. Né? Então, o que acontece? Ela coloca, querendo ou não, a tua marca, mesmo que você não é conhecido, ela vai mostrar a tua marca, vai mostrar a tua, né, tua empresa ali para a galera. Só que muitas pessoas, às vezes, acabam, só vou ficar fazendo isso.
E aí, às vezes, se o Facebook, se, né, às vezes dá uma oscilada, se o Google às vezes dá uma oscilada, despenca todo o faturamento. Então, como que você vê isso, assim, sabe? Essa questão dessa dependência da rede social, ou essa questão de diversificar, como que isso é importante hoje para a clínica de vocês aí? Eu brinco aqui que a gente não tem que botar todos os ovos na mesma cesta. Uhum. Então, assim, o dia que aqui, né, não chegam muitos leads, que aqui elas são acostumadas a chegar aqui 9 horas da manhã, ter 30 mensagens, né, 40 mensagens. Aí o dia que chega tem 20, elas vão lá no grupo, tem pouca mensagem. Eu falo, gente, tem poucas mensagens, mas tem repique, tem parceria, tem leads antigos, que talvez você não respondeu da forma que deveria. Então, assim, eu tento, ao máximo, não criar essa dependência nas redes sociais. A gente, há uns anos atrás, a gente perdeu nossa página do Instagram. Teve um tempo atrás que o Facebook estava toda hora, né, tirando as campanhas. Caindo, né? Caindo, era desesperador. Então, ali mesmo foi meu start, falar, eu não posso depender só disso. Né? Quando eu me vi sem, eu falei, não dá. Então, eu comecei a trabalhar o meu comercial aqui para não ficar esperando, sentado com a bunda na cadeira, que todo dia vão ter 40 leads para trabalhar. Né? Que o dia que não tiver, vai pegar a pasta, que com certeza vai ter alguém ali que ficou faltando. Vai ter uma parceria que você pode mandar mensagem e falar, oi, lembra que a gente fez uma parceria? Vamos fazer de novo? Posso levar uma cesta aí para você? Né? Então, eu tento sempre fomentar que a gente tem que pegar os ovos e dividir nas cestinhas, porque se um dá problema, eu tenho outros para poder continuar. Não, e isso é muito legal, né? Porque também, às vezes a gente fez uma ação, funcionou, deu resultado, aí veio a correria do dia a dia, porque daí se funcionou e deu resultado, significa que a gente vai ter pacientes para atender, nisso vai surgindo outras coisas. Aí vira uma bola de neve positiva, né? Daí traz paciente, o paciente indica, aquela coisa toda. Só que aí aumenta o nosso trabalho, daí a gente fica mais na questão de entregar tudo isso para dar conta. E aí a gente acaba esquecendo o estratégico, acaba esquecendo como que a gente faz para essa base ser retroalimentada, e às vezes acaba até esquecendo aquilo que já funcionou antes. Então, vira e mexe, a gente sempre busca documentar tudo que a gente faz, porque nesses momentos, às vezes, de esquecimento, a gente vai e olha, isso aqui já funcionou muito bem, o que normalmente funcionou em janeiro do ano passado? Então, a gente busca documentar tudo isso para conseguir, né, lembrar de tudo, mas vira e mexe, a gente esquece de fazer coisas que antes a gente já sabia que deu resultado. Né, por conta de que às vezes a rotina ela vai, né, consumindo a gente, né, então isso é muito legal da gente falar, porque às vezes a gente fica tão no automático, no dia a dia, né, que a gente esquece essa estratégia que já foi testada, já foi validada. Boa. E pegando um outro gancho ali nessa questão... Só responder uma pergunta que fizeram para a gente mudar de assunto. Apareceu aí para você? Apareceu uma pergunta para mim, perguntando se eu oferecia alguma coisa para a empresa, quando eu fazia a parceria. Então, quando a gente fazia parcerias com lojas, né, a gente sempre oferecia para o gerente uma limpeza, alguma coisa assim, para meio que ele abrir as portas para a gente. E quando a gente fazia parceria com os funcionários das empresas, a gente dava uma limpeza por ano e dava descontos em procedimentos, que a gente chama aqui como a rede do sorriso. Então, todo funcionário e seus familiares que, né, tem a carteirinha da nossa rede do sorriso, né, o cadastro, ele tem uma limpeza para fazer conosco por ano, além dos descontos. E quando era urna, troca de leads, eu dava uma limpeza. Quando era uma empresa muito boa, que eu queria muito, eu dava um clareamento caseiro para o gerente. Então, é uma forma dele ficar um pouco mais, né, propício para fazer o negócio dar certo. Porque assim, a gente tem que, talvez, dependendo do segmento ali da empresa, a gente tem que achar, porque às vezes é uma empresa muito grande, então tem que achar uma ponte para fazer essa pessoa, né, gostar da gente, ser nosso amigo, para daí dando abertura. Então vão ter algumas coisas que às vezes a gente vai ter que ser mais flexível. Sobre ainda essa questão de parceria, vai muito nessa questão de, por exemplo, hoje, quando vocês fazem um trabalho, seja para investir no Google, para investir no Facebook, ali no Meta, vocês têm um custo com o prestador de serviço, com a agência e com a plataforma. Nesse caso da parceria, como vocês não estão tendo esse custo, vocês colocam esse investimento dentro do processo de vocês, seja essa questão da profilaxia, seja a questão do raio-x panorâmico, seja esse teu custo hora, porque como você já não está pagando o prestador de serviço, ali no caso a agência, não está pagando o Facebook, você pega esse valor e investe em você mesmo.
né? Então, por isso que às vezes é muito vantajoso você fazer esse tipo de ação. Por mais que você não está tendo custo ali com as plataformas, você pega esse investimento e coloca no seu próprio, né, na sua própria hora, no seu próprio dentista ali, que às vezes até está ocioso, né? Sim, E igual você falou também, pô, às vezes, igual o São Gonçalo, tem umas empresas aí que às vezes, meu, mexe com petróleo, mexe com alguma coisa aí que você sabe que os leads que vão vir dali são qualificados, né? E aí é aquela coisa também, vamos supor, tem 40 pessoas. Meu, imagina se você conseguir fazer um trabalho em 1, 2, esses 1, 2 já vão virar, né, trazer outras pessoas. Então e a já estratégia pagou o é isso. clareamento, o primeiro que vem e fecha um contrato já pagou o clareamento. Exatamente. Então, às vezes, eu vejo muitas pessoas, às vezes, ficando com esse receio, né, de fazer coisas nesse sentido, só que a oferta, né, que a gente precisa trabalhar nesse primeiro momento, a estratégia que a gente precisa trabalhar nesse primeiro momento, é para, de fato, quebrar essa barreira, para a gente conseguir entrar nessa empresa, nesse estabelecimento, né, e aí, conforme as coisas vão acontecendo, vocês vão tendo um retorno, porque essas pessoas não conhecem vocês, as pessoas ainda não têm né, essa noção de que vocês existem, né? Para elas, às vezes, consomem de indicação, né? Consomem ali dentro da rede de apoio delas, que a gente chama isso de oferta de entrada. Então, é a gente criar algo que, num primeiro momento, talvez, né, que de imediato não vai dar um lucro ou empata, mas que a gente sabe que, meu, tem muito potencial, que vale a pena aquele investimento, de que às vezes vem um único lead que paga tudo, né? Então, a gente ir trabalhando nesse formato de empresas, mas às vezes acho que toda a região aqui tem, né, bastante, normalmente, estabelecimentos que dá para fazer aí muitas parcerias. Então, pensem nisso. Não, né, vocês estão vendo aí na prática que funciona. A Prospecta mesmo tem muitas parcerias. A gente tem parceria com empresas que dão, né, de dental, desconto, tem com financeira. Tudo que faz sentido para o nosso cliente a gente busca fazer. As clínicas também. Então, é muito importante vocês terem isso também como um canal de aquisição, tá? Boa. Vamos lá. E, Dani, assim, em relação ao teu sucesso, né, em relação ao que você vê hoje na clínica, né, as coisas acontecendo, tudo funcionando, né, a coisa, no caso, andando, a clínica já crescendo, colocando mais cadeira, agora colocando raio-x panorâmico, contratando mais. Enfim, hoje a gente olha para trás e fala, nossa, às vezes nem no meu sonho eu imaginava ter isso, né? Então, ou a gente pensa, nossa, hoje chegou aquele momento que o meu sonho está se realizando, né? Era de fato isso que eu queria. Então, isso é muito legal. E o que você acredita que contribuiu, né, para chegar nesse ponto? Então, por exemplo, eu tive que, às vezes, abdicar um pouquinho de tempo, ou eu tive que, diminuir o meu ego de dono, né, e, tipo, de fato, colocar a mão na massa ali, porque às vezes as pessoas acham, vou abrir um negócio e vou ficar rico do dia para a noite, não vou precisar mais trabalhar, né, então acontece de ter muito isso, porque na prática, né, as pessoas viram, às vezes, na internet, vídeo, só o que, de fato, elas querem ver, né, só o sucesso ali, mas às vezes no dia a dia tem os seus desafios. Então, o que você acredita que te levou aí a chegar nesse ponto desse sucesso que você tem hoje? Matheus, eu acho que é muito do meu engajamento, né? Eu não me importo como dona, né? Eu trabalho tanto quanto toda a equipe aqui, né? Eu tenho poucos privilégios de dona, né? Mas eu acho que o meu engajamento aqui dentro criou um movimento de engajamento de toda a equipe. Né? Porque eles percebem, eles olham em mim e veem a minha vontade de fazer dar certo. Então, eles veem o quanto eu me dedico, o quanto que eu me preocupo com os mínimos detalhes. Né? Então, eu acho que isso faz com que a equipe também perceba, né, o quanto que elas são importantes. Né? Eu parto aqui do princípio que cada um aqui dentro tem um papel muito importante. E eu deixo muito claro para cada um aqui na equipe por que ele foi contratado, o que eu espero dele. Né? Então, aqui a gente faz reunião de feedback, a gente define metas, né? A gente conversa muito e isso gerou meio que um movimento de vamos chegar lá. Né? Então, a gente compartilha as nossas vitórias aqui dentro, né? Quando bate meta, quando às vezes um dia é muito bom, né? Vamos lanchar, vamos comemorar. Eu tento manter, né, um clima bem amistoso aqui dentro, onde todo mundo, né, consiga se expressar. Tem a sensação que eles são ouvidos, né, não são apenas números. Né? Eu acho que a forma também que eu tento criar liderança aqui dentro ajuda bastante. Os meus dentistas aqui estão praticamente desde o início. A gente sabe que é muito difícil em clínica odontológica dentista ficar mais de um ano. Tem dentista que vão fazer 4 anos junto comigo. Metade da minha equipe está comigo desde a inauguração, desde quando ainda estava, né,
abrindo ainda poeira, né? Então, isso tudo, sem dúvida alguma, faz parte do meu sucesso, porque eu tenho pessoas aqui que têm um histórico da clínica, que têm uma relação de sentimento com a clínica. Né? E nós falamos, não, estou aqui só há 2 meses, mas se também daqui a pouco, se não der certo, eu vou embora, e eu arrumo outro lugar. Não, as pessoas estão e elas querem estar. Então, esse sentimento, acho que, sem dúvida alguma, é um grande fator, né? De eu estar chegando onde eu estou chegando, crescendo como eu estou crescendo, porque as pessoas que estão aqui são pessoas capazes e engajadas para alcançar o resultado, porque eu sozinha jamais conseguiria. Boa. É a questão da cultura também, né, Dani? Então a gente criou, no caso, né, um ambiente, criou essa cultura, as pessoas que estavam bem no início pegaram, vestiram a camisa também, que, claro, foi um trabalho de construção, e é legal você ver, né, também a evolução que se tornou, acredito que elas foram conquistando as coisinhas delas também, sim, né, então isso é muito importante. Sendo promovidas. Boa. A questão do exemplo também, né, Dani? Então, por exemplo, se você fala que é importante atender bem, eu acredito que você vai lá e atende bem. Se você fala que é importante chegar no horário, eu acredito que você vai. Então, às vezes, eu vejo muitos dentistas que às vezes pregam uma coisa para o colaborador, mas às vezes dá o exemplo errado, né? Às vezes, num primeiro momento ali, a linha acabou de fazer uma reunião, um feedback quando faz ali com o colaborador, na primeira oportunidade na prática, né, acaba não fazendo exatamente. Então, o que combinou, né? Então, isso é muito importante, porque no dia a dia vai reforçando como que a gente vai se comportar, né? Então, se você fala uma coisa e age de forma diferente, não dá certo, né? Então, a liderança, ela é pelo exemplo, né? Ela não é nem pela imposição, né? E muito menos do faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Com certeza. Então, eles têm que olhar e falar assim, não, a Odontoclinic é a Dani, né? Tudo que a Dani prega que ela quer que a gente faça, quer que a gente atenda, é o que eu olho para ela e vejo ela fazendo. Então, eu trato meus funcionários bem, com respeito, para que eles se sintam respeitados, para respeitar o paciente. Né? Então, é uma cadeia, né? A forma que eu ajo, a forma que eu penso, a minha transparência, a minha ética. Então, tudo isso eles veem em mim e falam, cara, não tem como eu ser diferente disso. Então, e o próprio ambiente vai transformando as pessoas para agir dessa forma. Quem não tem essas características, em pouco tempo, essa pessoa sai, porque ela sente que ela está um peixinho fora d'água. Exato. Boa. Perfeito. Ô, Dani, não sei se aconteceu com você no início, mas talvez até por você não ser dentista, mas assim, hoje as clínicas têm os dentistas têm muita dificuldade de entender que a clínica, ela não é só uma clínica, ela é um CNPJ, né? Ela é uma empresa. Então, como é que foi isso para você? Você sempre, talvez por ser administradora, já tinha essa mentalidade de tipo assim, sim, é uma clínica, a gente trabalha com saúde, mas no final é um CNPJ, é uma empresa, né? Precisa ter ali caixa, lucratividade, margem. Como é que foi esse pensamento para você? Eu não tive, né, muita dificuldade nesse sentido, porque, de fato, né, como eu entrei para, né, empreender na área da saúde, eu entrei com muita cabeça que isso aqui é uma empresa. Mas eu sempre trabalhei com uma empresa que vende saúde, vende, né, autoestima, né, vende várias coisas junto disso. E eu tive esse trabalho de construção com os dentistas, né, de fazê-los entender que, sim, é uma clínica, você está no seu consultório aqui atendendo, mas isso aqui é uma empresa. Uma empresa, ela tem processos. Né? Então, implantar um prontuário, implantar que todo tratamento tem que ter um termo, né? Isso tudo eu trouxe muito com a minha cabeça, né, empresarial, de que as coisas precisam ser formalizadas, não dá para ficar no fio do bigode, né? Não, mas eu combinei com ele. Não, você não combinou com ele, você pode ter combinado, mas a gente vai assinar aqui que o combinado foi esse. Então, na verdade, eu tive um problema, né, de fazer com que os dentistas começassem a trabalhar dentro de processos, né, com hora para chegar, com horário de almoço, respeitar a agenda, né? Falar, eu entendo que às vezes no seu consultório você fica 2 horas com o paciente, ou que você chega atrasado, mas depois você compensa com outros. Mas aqui a gente tem uma política de atender dentro da agenda. Então, se você me diz que esse seu procedimento você demora 1 hora, seu próximo paciente vai ser marcado daqui a 1 hora. Né? Então, eu precisei implantar muito isso com os dentistas, essa questão de processos, de padrões, né? Que eles meio que, mas lá no meu consultório eu faço diferente. Falei, entendo, respeito,
Tá ok. E hoje eu vejo eles falando, tem como você me dar a cópia daquele termo que você usa aí, que eu estou querendo colocar no meu consultório? Então, hoje eles entendem a importância, né? Eu falei, aqui a gente atende 300 pessoas ali no mês, né? Você no seu consultório, às vezes, atende 10. Olha a probabilidade de chances de problemas que eu tenho e que você tem. Muito maior. Então, eu preciso me calçar muito mais do que você. Então, aos poucos, eles foram entendendo que não é chatice, não é burocracia, né? Não é coisas para poder... muito papel, né? Hoje eles entendem, porque já alguns problemas, né, que nós enfrentamos, o quanto foi importante ter um prontuário preenchido com data, com o paciente assinando, termos, tudo bem formalizado. Isso aí poupou a gente, assim, de grandes problemas. Boa. Aquela coisa, né? No caso, a gente hoje vai trabalhando para a gente ter processo, para a gente implementar, porque a gente sabe que a gente precisa, né? E se pula etapa ali em algum momento, principalmente a gente que trabalha com saúde, não tem como, né? Não ter esses termos, não tem como não ter tudo bem documentado, né? Senão depois não tem como provar. Então a gente não precisa esperar o problema acontecer, né? Vamos já agir de forma preventiva antes que a bomba exploda. Perfeito. Dani, e uma outra questão agora, vamos encaminhar um pouquinho mais aqui para o encerramento, tá? Mas assim, só para a gente deixar claro, né? Hoje eu acredito que muito do seu sucesso também é por conta da venda, né? Do comercial. Então, sim, entram muitas pessoas, mas você consegue converter também, né? Então, indo por esse caminho da venda, por que você acredita que vender é muito importante para a sua clínica, para a sua empresa? Como é que é essa mentalidade aí dessa venda? Como que vocês encaram isso? A gente tem uma frase aqui que entrou, tem que fechar. Né? A gente não gosta de repique, não gosta desse depois eu vou ver com meu marido, vou esperar o cartão virar. Então, a gente começou a criar aqui algumas estratégias para o paciente se sentir cada vez mais envolvidos a fechar conosco. Então, primeiro a gente tem um preço que é compatível com o mercado, né? Então não adianta, né? A gente fez uma pesquisa de preço, né, com as clínicas em volta, né? E precificando também que o nosso custo chegou num preço que a gente consegue fazer com que o paciente pague um pouquinho a mais, mas ele entenda o que ele vai, né, ganhar. A gente tem uma clínica limpa, bonita, organizada, com raio-x panorâmico, com dentistas, né, experientes, né? E tem uma equipe comercial também que sabe o que está fazendo. Então, é uma equipe treinada, né? Uma equipe que sabe cada procedimento, conhece todas as formas de pagamento, não só as normais, como financiamento, com INSS, financeira, cartão de crédito, enfim, boleto, a gente faz de tudo, né? E isso faz com que hoje a gente tenha uma taxa de conversão aí de 70%, 80%. Perfeito. Né? Então, assim, cada 10 pessoas, 8 pessoas fecham conosco. Né? E as 2 que vão embora, possivelmente, vai dar uma voltinha ou vai esperar o cartão virar e vai voltar. Então, hoje, a venda aqui é o coração da clínica. Né? A gente tem esse foco aí em aumentar a nossa carteira, né? Para cada vez mais a gente ter aí uma carteira maior. E eu, o tempo inteiro eu estou trabalhando em treinamento. Né? A franquia tem muito treinamento. Né? A gente busca treinamentos também online, a gente troca muitos vídeos, né? Que hoje na internet o tempo inteiro tem vídeo, né? Dicas como vender, dicas como, né, usar o spin selling, enfim. Então, eu acho que muito do que, você vende muito, vendo muito, mas eu vendo muito porque o que eu vendo é bom. Eu acredito no que eu vendo, quem vende sabe vender e quem executa sabe executar. Então, a pessoa compra, executa, sai feliz e traz outra para mim. Que compra, executa, sai feliz. Então, fica se retroalimentando. Exatamente, porque se eu atendesse mal, eu ia vender uma vez só. Depois a pessoa não ia indicar. Eu perco ele e a família dele. Não, aqui a gente vende, executa bem, que eu ganho ele, ganho a família e ganho um amigo. E assim, o negócio vai girando. Vai retroalimentando. Né? Então, assim, venda, né, é fundamental para o negócio, né, se manter de pé. Eu vejo muitas clínicas, ou dentistas mesmo, como eles saem de lá técnicos, né, às vezes têm medo de vender, ou acha feio vender, e muitos nem têm o perfil de venda, né, então tem, às vezes, é excelente tecnicamente,
mas vai falar o valor tá tremendo, né? Por quê? Ou às vezes não tem o perfil, às vezes, né, acha que é muito caro para o paciente, né? Ou às vezes também não tem o preparo, igual você falou. Então, até hoje você, né, tem treinamento, você busca conhecimento, né? Então, eu anotei aqui 2 pontos também, que a gente coloca. Primeiro, só terminar essa questão da venda, né? Toda empresa tem que vender, a Prospecta precisa vender, sua clínica precisa vender, a Apple precisa vender. Se não vender, as coisas param de acontecer, né? Tem contas que não param de chegar. Então tem que vender, gente. A clínica ou a empresa, no caso, ela não pode parar de ter novas receitas, novas entradas. E aí você colocou aqui 2 pontos, a questão da forma de pagamento, ali como boleto, e também, né, a questão de hoje você ter esse comercial e você saber vender. Se puder, de forma rápida, colocar assim, quais as principais dicas que você acredita, né? Porque você teve toda uma linha de aprendizagem, então talvez aquela primeira avaliação que você fez lá atrás, há 4 anos, é totalmente diferente da que você faz hoje. Então, para o pessoal não precisar errar pelo tanto de coisa que você passou, quais são as dicas assim que você poderia dar para eles conseguirem ter a maior taxa de conversão possível? A primeira é não pensar com o seu bolso ou tentar imaginar o bolso da pessoa que está na sua frente. Né? Às vezes a gente tem medo de falar o preço para a pessoa. Né? Você fica, ai, como é que eu vou falar que o protocolo custa isso tudo? Né? Você está pensando com o seu bolso. Né? Então, a gente tem que parar de ter medo de falar o preço. Né? É encher o pulmão de ar mesmo e falar, custa 20 mil. E, como se estivesse falando R$2. Né? Porque quando você começa a tremer e começa a enrolar para dar o preço, o paciente entende que você está constrangido de passar o preço para ele. Né? Ou que você já está achando que ele não pode pagar aquilo que você vai falar. Então, assim, a gente tem que parar de ter medo de falar o preço. Né? A gente tem que primeiro saber qual é a dor do paciente. Às vezes a gente começa a vender para o paciente e sequer perguntou para ele por que ele entrou na clínica. Né? E aí você não perguntou, o dentista que avaliou ele não perguntou, e às vezes o que ele queria fazer não foi nem avaliado. Lá no início eu já peguei a avaliação, quando eu ia ver, né, estava ali olhando, a pessoa queria um clareamento. Em nenhum momento estava na ficha de avaliação dele. Por quê? Eu não perguntei, eu errei porque eu não perguntei. O dentista também errou porque ele não perguntou. A pessoa também não falou. Uhum. Então, ou seja, a dor dele, ninguém trabalhou. Então, a primeira coisa é, o paciente ele só entra para fazer a avaliação depois de passar por uma triagem pelo comercial. Ali tem uma ficha pequena, com algumas perguntas, onde dali a gente já consegue entender por que a pessoa nos procurou, se ela tem medo de dentista, o que ela faz, há quanto tempo ela não vai ao dentista, quanto que ela está pensando em pagar, qual é a urgência dela de fazer o tratamento. Com aquilo ali, eu já traço o perfil dela. Quando eu vou lá para o dentista entregar a ficha dela, eu já falo para ele, olha, esse paciente aqui, o sonho dele é fazer um protocolo. Mas ele tem medo. Então, o dentista ele já vai falando do protocolo, quebrando os medos dele ali na avaliação. Então, quando ele volta para mim, ele já desabafou comigo, ele já desabafou com o dentista, ele já pegou confiança no dentista, ele só precisa saber quanto é. E se a forma de pagamento, né, vai ser conforme ele quer. Então, assim, a gente precisa ouvir mais do que falar no primeiro momento. Né? E às vezes a gente fica roubado para vender, sai falando um monte de coisa e fala até demais. Então, assim, conheça o seu paciente. Né? Entenda também que esse paciente ele quer ser atendido. Se é um cara mais extrovertido, se é um cara mais introvertido, se é um cara mais formal, se é um cara mais informal. Né? Aquela técnica do rapport, né? Se o cara chega falando muito, muito expansivo, eu vou lá e vou ser expansivo com ele. Agora, se é um cara mais centrado, um cara mais observador, eu vou ser mais detalhista com ele, eu vou passar um passo a passo. Então, eu acho que as principais dicas são, né? Você não pode ter medo de falar o preço, você tem que ter segurança naquilo que você está vendendo, né? Naquilo que está ali para o paciente fazer. Né? E você tem que fazer uma leitura do paciente, saber a dor dele, trabalhar a dor dele. Né? Se ele fala que não está sorrindo, você tem que trabalhar isso nele. Imagina você tirar uma selfie, imagina você sorrindo, imagina você indo para uma festa, né? Ou imagina você comendo uma costelinha, uma coxinha de galinha, sabe? Aí a pessoa fala, nossa, nem sei a última vez que eu comi um caranguejo. Aí você fala, pô, então vamos comer um caranguejo. Né? Então, a gente vai lá no íntimo da pessoa e trabalha essa dor dela. Né? De uma forma delicada, não de uma forma, né,
muito incisiva, mas que você faça a pessoa refletir mesmo. Qual foi a última vez que ela sorriu para uma selfie? Uhum. Não, e isso é muito interessante, né, Dani? Porque hoje o paciente ele já vai na sua clínica. Ou seja, uma clínica, por mais que é linda, cheirosa, estruturada, é uma clínica odontológica, né? Então, não é tipo shopping, né? Que a pessoa vai lá para passear, pegar um ar-condicionado, levar a família, né? Por muitos tem medo só de escutar o barulhinho do compressor, do motorzinho, né? Então, a gente fala às vezes que a clínica ela é um ambiente hostil, né? Por quê? Porque o paciente ele não vai lá para passear, né? Assim, no caso, o que acontece? Então, o paciente ele já viu um anúncio seu, ou ele pesquisou você na internet e tudo mais, então ele já conseguiu meio que encontrar você. Aí ele topou agendar um horário. Aí o principal, ele topou comparecer à sua clínica, ou seja, ele só foi porque ele tem um problema. Então, é no caso você entender a realidade dele da forma correta e encaixar a necessidade dele com o que, né, ele de repente consegue pagar naquele momento. E eu imagino, Dani, que você nem em todos os casos você vende tudo de uma vez. Acho que você deve fazer, né, em partes. Pô, o paciente ele precisa de toda uma reabilitação aqui, mas a condição financeira dele no momento não permite isso. Eu vou deixar esse paciente sem atendimento? Não, às vezes a gente começa aqui para ele virar o meu cliente, com o que ele pode fazer no momento, com o que é mais prioridade, e depois a gente vai, né, indo por etapa ali até ele conseguir fazer, né? Então isso acontece aí também. Muito, muito. A gente vai por parte, a gente define uma prioridade ali, o que mais está incomodando ele, né? E vamos começar por isso, para você conhecer a clínica, perder medo de dentista, e depois ele vai fazer alguns aditamentos, né? Que eu falei que é o que também nos ajuda muito, e fala, terminei isso, agora eu quero fazer aquilo. E assim vai, né? O importante é ele dar pontapé de começar a cuidar da saúde bucal dele, né? Ele vai ver os resultados e ali aquilo ali vai virar uma rotina, né? E a gente sabe que se a pessoa sair dali e não fechar, às vezes ela, né, vai ficar nisso, vai prolongando, porque o brasileiro só vai no dentista quando sente dor, né? Então, às vezes, ela, né, fica deixando, a hora que vai ver o negócio ficou muito mais complexo e mais caro. E um outro ponto, Dani, que você mencionou ali foi boleto. Hoje, então, como é que é trabalhar com um boleto ali? Porque o pessoal tem medo, né, de trabalhar com boleto. Ah, porque eu vou ter calote. Ah, porque daí se o paciente não pagar. Mas eles acham que é só colocar o boleto e pronto. Mas tem toda uma estratégia, né? Tem a precificação, tem a entrada, né? Tem os lembretes, a régua de cobrança. Então, como é que é hoje trabalhar com boleto aí? Qual que é a importância dele para o teu negócio? Para você trabalhar com boleto, você tem que ter um sistema de organização, para começar. Né? Então, a gente trabalha aqui com boleto, a gente tem uma tabela para boleto, né, onde os tratamentos eles ficam, né, um pouco acima, né, do que se a pessoa fosse pagar, por exemplo, no cartão de crédito. Né? Geralmente, a gente pede uma entrada de 30% e parcela o restante. Né? Com isso, ele tem um farolzinho que a gente chama que é um farol vermelho, né, que é o farol do boleto. Então, quando isso entra lá vai para a recepção para agendar, ele vai para poder fazer o procedimento, o dentista já sabe que ele só pode fazer aquilo que foi agendado pela recepcionista. Por exemplo, às vezes ele tem 2 restaurações, aí o dentista já pensa assim, vou fazer logo as 2 para poder acabar logo. Mas o dentista vendo que ele é um farolzinho vermelho, não, esse então é boleto, eu vou fazer um só. E os agendamentos, a recepcionista ela tem um controle onde ela sabe que ela só pode agendar conforme ele vai pagando. Então, assim, hoje... Acho que no início a gente ainda se perdeu um pouquinho, mas eu acho que logo depois a gente nunca mais teve problema de fez mais do que pagou. Teve sim da pessoa abandonar, parar de pagar, mas quando eu coloco aquilo que ela fez com aquilo que ela pagou, geralmente ela pagou mais do que ela fez ou ficou ali no 0 a 0. Então, assim, você só toma calote se realmente não dá o controle, porque aí a pessoa vai ficar ali na recepção querendo marcar tudo, porque o paciente não espera, né? Sim. A recepcionista vai marcar, o dentista vai fazer, e quando vê, ele já acabou, ainda tem 10 boletos pela frente. Então, aí realmente, se você não tem essa coisa organizada, é um fato, realmente, é você pensar se você vai trabalhar com boleto. Mas aqui com a gente, ajuda muito, porque as pessoas aqui em São Gonçalo, elas não têm um cartão de crédito com limite muito alto, muitas vezes nem cartão de crédito tem. E assim, é uma saída para a gente vender.
Uhum. Nem todo mundo, ainda mais pela condição que a gente tem hoje, vai conseguir fazer o tratamento num cartão, Sim, à vista, Pix, essas coisas. E o brasileiro adora um boleto. Então, às vezes, se você tiver, né, um processo, se você tiver, de fato, um protocolo ali para você trabalhar, é uma excelente ferramenta de venda, né? E ainda mais o nosso segmento é maravilhoso, porque se a pessoa eventualmente parar com o compromisso, primeiro, a gente já pegou uma entrada, segunda, a inadimplência já está precificada. Terceiro, se ela parou de pagar, a gente às vezes pode cortar ali o tratamento dependendo do que ela está fazendo, né? sim. Então a gente não fica tomando calote. Agora imagina às vezes uma outra empresa de um outro segmento que primeiro ela compra às vezes uma dívida para depois ganhar desse paciente no longo prazo, né? Então muito mais difícil, né? Dele controlar, dele conseguir. Então a gente tem uma carta na manga muito boa de conseguir trabalhar com isso, e eu vejo que muitas clínicas ainda não trabalham. Aí só quer vender no cartão de crédito e não tem jeito. O paciente não vai conseguir, às vezes, comprometer todo o limite dele ou ter esse cartão, né, ali aprovado para conseguir já fazer esse tratamento. Exatamente. E a gente deixa isso muito claro quando a pessoa está contratando um serviço, né? Que o pagamento no boleto ele anda conforme o pagamento, justamente para alinhar as expectativas. A gente tem um termo disso, onde a pessoa dá ciência, para depois não falar, meu tratamento não anda, né? Então é tudo muito bem formalizado para que, se amanhã ela questionar, a gente conseguir provar que ela tinha conhecimento disso, né? Mas, assim, eu recomendo todo mundo a trabalhar com boleto, né? Criando aí né, um processo aí de organização e controle. Eu, assim, indico para todo mundo trabalhar. Boa. Ô, Dani, e ainda nessa questão de venda, né? O pessoal hoje também fala muito que daí, o lead ele não tem lá o cartão de crédito, então ele é um lead desqualificado, né? Como que você vê essa questão? O que é um lead qualificado para você? É só essa pessoa que tem o cartão de crédito ali para pagar? O que é esse lead qualificado para você? O lead qualificado é o que veio até a minha clínica. Aham. Se ele saiu da casa dele, entrou aqui, ele é um lead qualificado. Para mim, o lead desqualificado é aquele que só clica no anúncio. Aí, quando você fala, oi, a pessoa nunca mais responde, ou fala, quanto é? Aí você não Uhum. fala o preço, a pessoa não vem mais. Então, essa Uhum. pessoa, ela não tem interesse, ela só quer saber quanto é. Ou, Uhum. às vezes, clicou por engano. Agora, se a pessoa agendou, saiu de casa e veio até aqui, eu trato ela como lead qualificado e vou buscar todas as alternativas para ela fechar. Vai pagar no boleto em 18 vezes? Vai pagar. Uhum. Mas A vamos gente fazer dá seu um tratamento. jeito. A gente dá um jeito. Eu Boa. não entro muito nessa vibe de lead qualificado, desqualificado, não. Veio aqui, Perfeito. tá. Eu É, é, vou dar um jeito. vai dar então, isso é muito importante, porque você pagou, né, Dani, por aquela pessoa. Você teve um Sim. custo, né, para ter ela. Então, assim, ela clicou no anúncio e tudo mais, veio até a minha clínica, pô. Então, já que ela veio, ela já deu um aceno falando, oi, eu tenho um problema, Gastou o né? dinheiro da passagem, ou gastou o dinheiro do estacionamento, ou deixou de fazer uma outra coisa para passar, às vezes, 30 minutos, 40 minutos aqui dentro. Uhum. Alguma coisa essa pessoa quer, né? Porque ninguém sai de casa para ver o dentista sem querer, sai de casa para ir para o shopping, assim, né? Para tomar uma casquinha no McDonald's, que eu não tenho dinheiro, só tenho isso. Agora, você perder 40 minutos do seu dia para ficar no dentista para nada, Uhum. acho bem, É bem de duvidar, difícil. né? É. Boa. Ô, Dani, você hoje deve conversar com muitas pessoas, né? Não só da rede, como assim, diversos dentistas, né? Colegas e tudo mais, os próprios dentistas que trabalham para você. Eu imagino que você vê, né, que tem pessoas que conseguiram ter resultados, pessoas que não conseguiram ter resultados com a odontologia. Não sei se você encontrou um padrão, não sei se você nunca chegou a pensar sobre isso, né? Mas o que você acredita assim que te leva algumas pessoas a terem os resultados e o que você percebe quando aquelas pessoas que não têm os resultados, qual que é o padrão assim que acaba acontecendo? O que você vê assim que de repente, pô, essa pessoa às vezes fala que não teve resultado, mas talvez não fez isso. O que você percebe assim quando isso acontece? Difícil a gente, né, Uhum. tentar dizer o que faz alguma coisa, né, uma empresa não dar certo quando a gente não está lá dentro, né? Mas, assim, olhando muito superficialmente, né, a gestão, né, quando não tem uma gestão próxima, uma gestão assertiva, né, automaticamente se impacta a equipe, e aí a gente vê também uma equipe que não sabe para onde está indo. Então, você tem uma equipe ruim, uma gestão ruim, com dentistas ruins. Então, esse, para mim, é o principal ponto. Né? Quando a empresa começa financeiramente a se enrolar, então começa a deixar de pagar um fornecedor, a empresa, né, do material, o cara da prótese, aí começa a ter que começar a comprar materiais mais caros ou prestadores de serviços que não são tão bons quanto. O ponto, acho que a localização também
para mim, é fundamental, né? Você tem que estar ali na cara do gol, onde as pessoas veem, onde as pessoas sabem, né, acessar a sua clínica. Boa. Acho que é basicamente isso mesmo. Mas, assim, eu acho que principalmente gestão e ter uma equipe Engajada. engajada. Uhum. Eu vejo muitas pessoas, né, principalmente às vezes falando que tá com dificuldade e tudo mais, já fez um feedback? Não, não fez. Então vai, né, empurrando, às vezes acha que as pessoas vão fazer tudo sozinhas, né? Perfeito. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente fica refém da pessoa. Eu vou demitir, onde é que eu vou achar outra pessoa? E vai ser difícil. Às vezes é melhor tirar a maçã podre fora, porque ela está contaminando o seu cesto, do que ficar tentando ali empurrar com a barriga aquela pessoa. Às vezes a gente tem, mas vou demitir, quanto é que custa a rescisão? Nossa, muito caro. Vai te custar mais caro ter uma pessoa descomprometida contaminando o seu clima. Né? Então, essas contas, né, que a gente tem que fazer, a gente se desapegar do dinheiro para a gente conseguir ter uma equipe boa. Né? Aprender a desistir de pessoas que não dá mais. Boa. Bom, Dani, só para a gente finalizar, a gente continuaria o dia inteiro, né? Dá para fazer às vezes, uma reunião só disso. Mas, assim, eu acredito também que, bom, igual eu falei, né? Você passou por poucas e boas aí, mas se você pudesse deixar aí um único recado, vamos dizer, para essa galera, né? Então, para elas, de fato, não precisarem passar por todos os erros que você passou, né, durante essa jornada ali, qual que seria a dica final, o principal aprendizado que você teve aí, para quem está nos assistindo, para quem vai assistir depois, né, conseguir também, às vezes, não precisar passar por tudo que você passou, né, eu sei que são várias e várias coisas, mas se tivesse, sim, o principal, o que você poderia deixar de recado aí para a galera? Olha, para os donos, né, das clínicas, que contrate, demore para contratar, mas contrate certo, né? Não perca tempo contratando pessoas erradas, né? Porque sai mais caro no final. E para a galera aí do atendimento, que eu sei que é difícil, recebe um monte de não, recebe um monte de ligação na cara, bloqueios, etc., né? Conheça aquilo que você está vendendo, acredite naquilo que você está vendendo, né? Tenha muita segurança, né? E não desanime com os nãos, porque o não de hoje pode ser o seu sim de amanhã. Então, a pessoa que vai embora hoje, ela só foi embora hoje, mas continua trabalhando esse repique porque ela pode voltar. Né? E venda é isso, é construção, atenda aquele que vai fechar uma limpeza, da mesma forma que aquele que vai vender, vai fechar um protocolo, né? Porque uma venda puxa a outra. Né? E não, jamais julguem as pessoas pela capa. Boa. Hoje o nosso trabalho, principalmente de prospecção, ele é mais não do que sim. Né? Então, se a gente ficar desanimado com os nossos nãos, meu Deus, vendedor que, né, desanima com não, Jesus, né? Daí ele nem vai mais continuar nesse trabalho. Então, isso é muito importante, porque às vezes, né, a gente está ali fazendo uma avaliação, nem todo mundo vai virar o nosso cliente, né? E aí a gente não pode desanimar, porque logo depois tem outra. Então, igual você falou, né? O não de hoje, às vezes pode ser o sim de amanhã. Cada não que a gente recebe nos aproxima do próximo sim, né? Exatamente. Boa. Dani, eu acredito que é isso, tá? Acredito que Alguém me perguntou aqui quantas pessoas tem na minha equipe. Desculpa, não vi, não está aparecendo para mim aqui. Diga lá. Eu tenho 8 pessoas na equipe, né? Entre atendimento, recepção, TSB, serviços gerais, né? E eu tenho 11 dentistas. Bastante, hein? Bastante gente. Não começou com tudo isso, né? Você começou com quantos? Não, eu comecei já tinha uma cadeira, né? E tinha uma no atendimento, uma na recepção. Comecei pequenininho e fui crescendo, né? Não tinha todas as especialidades, só tinha clínico geral, orto. Agora eu tenho todas as especialidades, né? Então, hoje a equipe está maior, né? Mas uns pouquinhos já no início. Primeiro começa, depois melhora, né? Melhora. Boa. Dani, foi muito legal, tá? Se você topar aí, depois a gente conversa novamente para você vir aqui novamente conversar com a gente,
tá? Gostaria novamente de reforçar, né, agradecer aí pelo tempo, pela disponibilidade, tá? Foi muito bacana, espero que inspire aí outras pessoas, clínicas, outras, né, profissionais aí da área da saúde a continuar, a não desistir, às vezes, por conta da primeira, né, oscilação, ou primeira barreira que enfrentar. Nosso segmento, independente, né, de qualquer coisa, a gente também tem os nossos desafios, né, empreender no Brasil não é fácil, trabalhar com pessoas não é fácil, né, mas a nossa vida é essa, né, matar um leão por dia, né, no caso, conseguir resolver problemas e continuar com um sorrisão no rosto, porque se a gente desanimar, né, imagina como que os nossos colaboradores vai estar, né, então, novamente agradeço aí, tá, pelo papo, agradeço a parceria de sempre, né, o espaço, o apoio.